Boa noite, meus amados irmãos. Estamos aqui novamente louvando e bendizendo o nome do Senhor. Nesse dia importante, dia do Senhor, dia de adoração, dia de celebração ao nosso amado Deus. Guardados, sustentados, protegidos e guiados pelo Senhor, pela sua bondade e misericórdia. Para a nossa meditação nessa noite, gostaria de ler o texto que se encontra no livro de Hebreus, a Epístola aos Hebreus, capítulo 11, eu estarei lendo dos versículos 29 em diante. Por favor, acompanhe na sua Bíblia, Hebreus, capítulo 11, versículo 29 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. Tentando os egípcios, foram tragados de todo. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Oremos ao Senhor. Querido Deus e Pai Celestial, louvado seja o nome do Senhor. Que nos abençoe, ó Pai, nesse momento devocional, com o estudo da palavra do Senhor. Que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor perdoe os nossos pecados,
que o Senhor ilumine nosso coração e nos fortaleça com a tua graça, para suportarmos as adversidades, enfrentarmos as provações com a força que vem do Senhor. Conforta nossos corações e sustenta a nossa fé. É a nossa oração, Pai, agradecidos em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amados irmãos, o livro, a Epístola aos Hebreus, ela é muito preciosa pelo seu ensino. O autor aos Hebreus, o qual muitos discutem se a autoria, Paulo, ou Apolo, ou Barnabé e tantas outras possibilidades que até hoje os especialistas e eruditos discutem, não vamos entrar neste mérito. O autor aos Hebreus, ele está preocupado com as pessoas, quem dirige sua carta. Muitos entendem que faz parte já da segunda geração de cristãos e estão enfrentando tribulações, perseguições por causa de sua fé. E as adversidades, as perseguições, as prisões de muitos, até a morte de alguns, estava levando algumas pessoas a desanimarem na fé. Então, um dos objetivos deste autor sagrado é reanimar, encorajar os crentes nesse momento de dificuldade, momento de tribulação que eles estavam passando, para não esmorecerem. Por isso ele fortalece a doutrina da salvação que eles têm em Cristo, particularmente ressaltando o caráter do Antigo Testamento. Por isso o autor aos Hebreus muito entendem que essa carta se dirigia a judeus convertidos, judeus cristãos, que estavam em dúvida se continuavam seguindo a fé cristã diante das adversidades que enfrentavam por esta nova fé. E então esse autor passa a mostrar a essência de sua salvação, de sua esperança que estava em Cristo, que é o cumprimento de tudo aquilo que eles receberam no Antigo Testamento. É o cumprimento da lei, é o cumprimento do sacerdócio levítico, é o cumprimento das promessas, é o cumprimento da aliança. E, portanto, ele apresenta isso, a pessoa de Cristo, a obra de Cristo, tudo simbolizada nos ritos, nos símbolos que havia no Antigo Testamento. Cristo é superior a Moisés, a lei, a Levi, aos levitas, aos sacerdotes, e o sacrifício de Cristo, representado então por todos aqueles sacrifícios antigos, touros e bodes, né? Foi cumprido plenamente por Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que de uma vez para sempre realizou a salvação perfeita dos eleitos do Senhor. Então ele conforta e ele reforça isso para que aqueles irmãos eles se fortaleçam na fé. Eles precisavam crescer, progredir na fé e assim suportar as adversidades e as tribulações da vida. Ele mostra também, não apenas a importância de fortalecer a doutrina da salvação em Cristo, a grandeza da esperança dos cristãos, as promessas eternas. Que ele mostra que os servos de Deus do passado aguardavam o cumprimento da promessa pela fé. Então ele passa a mostrar que devemos perseverar diante das adversidades, diante das batalhas, das lutas, os cristãos, seguindo o exemplo de todos os servos de Deus do passado, que confiando nas promessas de Deus, pela fé, venceram desafios, suportaram dificuldades, enfrentaram provações. É por isso que nós encontramos o belíssimo capítulo 11 da carta aos Hebreus, onde ele faz realmente uma lista de uma galeria da fé, dos heróis da fé, dos servos de Deus do passado, que foram instrumentos de Deus, usados por Deus em seu tempo, em sua geração, para a revelação dos planos de Deus, dos propósitos de Deus, e que servem o seu testemunho de alento, de encorajamento e de exemplo para os cristãos de todos os tempos, inclusive para nós. Para nós, precisamos olhar para o passado, para esses servos de Deus e aprender com a sua fidelidade, com a sua perseverança, com a sua coragem e enfrentarmos também nós, em nosso tempo, as nossas lutas, as nossas batalhas, os nossos desafios e não sermos esmorecidos nem desanimarmos diante das adversidades e provações. Uma preocupação também do autor desta carta tão preciosa era a preocupação que ele tinha, que aqueles cristãos estavam se deixando levar pelos falsos ensinos, né? Falsos mestres, que já naquele tempo havia, com falsos evangelhos, tirando-os da fé firmada no Senhor Jesus Cristo. Como hoje também temos
esse grande desafio a enfrentar também. Os falsos ensinos, as falsas pregações, as falsas doutrinas que tendem a abalar a fé dos cristãos, colocar instabilidade, insegurança em muitos, dúvidas e questionamentos. Então nós precisamos voltar à pureza da nossa sã doutrina em Cristo Jesus, a doutrina do Evangelho. Eu quero trabalhar nesta noite, particularmente sim, esse capítulo 11, mostrando a importância dos heróis da fé. Tá? A importância dos heróis da fé, que nós devemos seguir o exemplo dos heróis da fé e vencer os desafios que temos pela frente também, igualmente pela fé. Amém? Então vamos seguir mais ou menos esta nossa linha de meditação a partir do versículo 29. Todo o capítulo vai tratar sobre isso, né? Sobre esta sequência de homens de Deus, desde Abel, pelo Noé, os patriarcas, chegando a Moisés e depois todos os demais personagens, homens de Deus do Antigo Testamento. Ele vai cercando, alistando mesmo esses homens de Deus. Mas eu vou começar a partir do versículo 29 até o final do capítulo, extraindo assim essas lições. Esses heróis da fé superaram grandes desafios. Esses heróis da fé realizaram grandes coisas e obtiveram grandes conquistas. Enfrentaram grandes provações, mas eles venceram. Isso é importante. Eles venceram por causa da sua fé e seu caráter superior e sua confiança nas promessas eternas de Deus. Então, são essa a linha que nós vamos meditar e extrair desse texto maravilhoso. Primeiramente, vemos, e o texto diz isso, que pela fé, aqueles homens, eles superaram grandes desafios. Vejam só o versículo 29 até o 32, que diz assim, olha, pela fé atravessaram o Mar Vermelho por terra seca, tentando os egípcios foram tragados de todo. Pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. Então, esses homens de Deus e mulheres de Deus superaram grandes desafios. O povo de Deus estava ali, tinha saído do Egito, o exército dos egípcios estava cercando e tinha pela frente o grande desafio do Mar Vermelho. Então Moisés, como instrumento de Deus, pela fé, estende o seu cajado e as águas do mar se abrem e o povo de Deus, liberto, sai em terra enxuta e passando ali guardado, sustentado, protegido por Deus. Uma experiência extraordinária do poder de Deus. Algo assim da graça de Deus, algo da força de Deus. Logo que eles passam o Mar Vermelho, o exército dos egípcios entra naquele lugar e as águas vêm sobre eles. Eles são assim vencidos e tragados por aquela água. Então diz o texto que pela fé, ou seja, na confiança em Deus, no poder do Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, abriu o Mar Vermelho, eles atravessaram e enfrentaram um grande desafio. Não há nada que o povo de Deus não possa passar. Logo em seguida, diz o texto aqui, ele já passa no versículo 30 a contar a história mais à frente. Pela fé ruíram as muralhas de Jericó. Já era aquela geração que passou pelos 40 anos no deserto, que atravessou o Rio Jordão, e lembre-se que o Rio Jordão também se abriu a eles. Eles passaram em terra seca ali, o Rio Jordão, e entraram na terra da promessa. E o seu primeiro desafio era a cidade de Jericó, cidade fortificada, mas pelo poder de Deus, pela graça de Deus, pelo milagre de Deus, aquela cidade foi tomada, simplesmente pelo poder de Deus, E naquela experiência, irmãos, hão de lembrar que uma pessoa foi salva, Raabe, muito importante na história do povo de Deus, na história do Antigo Testamento. Era uma cananita ali, mas ela creu no Deus de Israel e com coragem ela guardou na sua casa os espias de Israel e ela foi preservada quando o exército israelita entrou em Jericó e tomou a cidade.
A família de Raabe foi preservada. Mas o que é mais importante é que Deus escolheu Raabe não apenas para ser salvo ali, escolheu Raabe para fazer parte da linhagem de Jesus Cristo, a linhagem da semente santa do Senhor. Então, eles venceram esses desafios, grandes desafios. O versículo 32 diz mais assim, olha, e que mais direi? Certamente faltará tempo para se referir aos juízes. A época dos juízes, grandes livramentos, através de Gideão e seu exército, lembram-se disso? De Baraque, de Sansão, de Jefité, e finalmente do rei Davi, através de Samuel também e dos profetas. Ele relata aqui uma série dos homens de Deus que realizaram e venceram grandes desafios, foram libertadores, foram juízes, foram instrumentos de Deus poderosos, venceram grandes desafios, povos fortalecidos, povos de exércitos mais poderosos que o exército de Israel, mas eles superaram todos os desafios, porque, amados irmãos, pela fé, não há nada nesta vida que seja intransponível. Nada, nenhum desafio para o povo de Deus. Não existe nada que seja intransponível para o povo do Senhor, e pela fé foram superados os desafios. A segunda lição que temos está a partir do versículo 32 em diante. Além de enfrentar grandes desafios, eles alcançaram grandes vitórias pela fé. Pela fé, alcançaram grandes vitórias. Vitórias surpreendentes. Diz o texto aqui, a narrativa diz no versículo 33. Por meio da fé, subjugaram reinos. E é verdade. Quando Josué e o povo do Senhor entrou na cidade de Canaã, quantos reinos foram subjugados pela força, pela graça, pelo poder de Deus, pela providência do Senhor. Praticaram a justiça, obtiveram promessas, vitórias surpreendentes. Quantos de nós não vamos lembrar aquela experiência extraordinária de Davi enfrentando Golias, o grande soldado, poderoso soldado, gigante soldado dos filisteus. E Davi, confiando no Senhor, instrumento de Deus, cheio de fé, um garoto, rapaz, cheio de fé e confiança no Deus de Israel, enfrenta aquele soldado experiente e poderoso, e pela graça e poder de Deus, ele derrota e vence Golias. A história do povo de Deus está cercado de milagres, de portentos, de realizações, de libertações, de vitórias surpreendentes. Fecharam libertações extraordinárias, também diz o texto aqui, né? Fecharam a boca de leões. Você há de lembrar da história de Daniel e a sua fé, e sua perseverança, e sua fidelidade ao Senhor, ou seja, foram libertações extraordinárias. O autor ainda cita aqui, olha, versículo 34, extinguiram a violência do fogo. Os irmãos vão de lembrar a experiência extraordinária dos amigos também de Daniel lá na Babilônia, enfrentando, por causa de sua fidelidade ao Senhor, a fornalha de fogo, e foram guardados pelo poder de Deus. Foram libertações extraordinárias. Deus é tremendo, Ele faz coisas poderosas, grandiosas na vida do povo de Deus, na vida do seu povo. Diz o texto assim, que eles escaparam à espada, né? Escaparam ao fio da espada. É uma relação, é um resumo da história do povo de Deus do Antigo Testamento, com suas vitórias, com suas libertações, com suas conquistas inesquecíveis. Todos eles, da fraqueza tiraram força, diz assim o autor sagrado. Da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exército de estrangeiros. Quantas e quantas histórias maravilhosas no Antigo Testamento, conquistas inesquecíveis do povo de Deus. Então guarde isso no seu coração, amado, que pela fé o povo do Senhor alcançou grandes vitórias. Aí a nossa segunda aplicação, porque não há nada impossível para o povo do Senhor.
Como é importante ser lembrado disso. Não há nada impossível para o povo de Deus. Você crê nisso? Temos aqui a palavra, e a palavra nos fazer lembrar do poder de Deus, na instrumentalidade de homens e na vida de homens e na história do povo do Senhor, manifestando seu poder e graça, dando vitória, libertação, conquistas. Porque para Deus não há nada impossível, amado. Impossível. Mas vamos caminhar, né? Do versículo 35 em diante, esses homens se enfrentaram grandes desafios, tiveram grandes conquistas, mas também suportaram grandes provações, que faz parte da caminhada da fé. A caminhada da fé não é apenas você conquistar e vencer, mas suportar também. Pela graça de Deus, pelo poder de Deus, suportar as provações, as tribulações da vida. O versículo 35 e 36 nos fala sobre isso, amado. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova dos escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Obviamente, o autor desta carta poderia estar falando tanto quanto os profetas do Antigo Testamento, mas também como falando dos crentes do seu tempo, da igreja primitiva, já passando por martírios, torturas e perseguições, já na sua geração. Certamente ele poderia estar no seu coração, em mente, toda essa galeria de homens de Deus enfrentando torturas, privações, açoites, escárnios. Versículo 37 diz assim: foram apedrejados, provados, cerrados ao meio, mortos ao fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Essa é o caminho dos servos de Deus. É o caminho de vitória, de conquista, de realização, de bênção. Mas é o caminho de perseverança. É o caminho da coragem. É o caminho da firmeza. É o caminho da fé. É o caminho da constância, da paciência, da determinação, do sacrifício, de doar as suas vidas por causa da confiança em Deus e nas suas promessas. Então esses homens que pela fé, e aqui o autor resume de uma forma preciosa, quantas pessoas, um exército de crentes tementes ao Senhor, que pela fé suportaram, guarde isso, suportaram grandes provações, suportaram grande sofrimento, enfrentaram mortes violentas, apedrejamento, provados. Paulo, por exemplo, foi decapitado, cerrados pelo meio. Conta a tradição que Isaías, o profeta, teve este fim. Ele foi citado por Orígenes e Justino, né? Com esse fim, a sua morte foi assim. Apedrejado, Estevão havia sido recentemente. Mortos ao fio da espada, o próprio apóstolo Tiago foi por Herodes assim também decapitado. Ou seja, mortes violentas o povo de Deus passou. Enfrentaram duras privações, diz o texto, eles andaram peregrinos, afligidos, necessitados, maltratados, privações. A igreja primitiva, a igreja apostólica passou por dificuldade, por privação, por prisões, perdas, lutos, experimentaram duras privações, com certeza. Suportaram a perseguição e o exílio. O versículo 38 diz assim, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Talvez uma referência aos cristãos perseguidos e espalhados, lutando e fugindo para preservar a sua vida, suportando a perseguição e o exílio. A igreja cristã passou nos 3 primeiros séculos por uma forte tribulação. Se tem uma marca da igreja cristã nos primeiros séculos, foi de crescimento extraordinário pelo poder de Deus. A igreja, o cristianismo, alcançou todo o Império Romano já ao final do 1º século. E assim continuou no 2º e 3º século, apesar das várias manifestações de perseguição pelos imperadores
houve pelo menos 10 movimentos de perseguição dura contra os cristãos nesses 3 séculos, mas a igreja, ela foi preservada. A igreja é do Senhor Jesus, Deus preserva a sua igreja e sustentou, e mesmo na dureza da morte, no martírio, muitos no Coliseu, muitos entregues às feras, muitos crucificados, decapitados, torturados, das formas mais cruéis, venceram para a glória do Senhor Jesus Cristo. São vencedores, mesmo na morte são mais do que vencedores. Pela fé, todos eles, amados, pela fé, os servos do Senhor, de toda a história do seu povo, suportaram grandes provações. Sabe por quê? Porque não há nada que seja tão insuportável que o povo de Deus, cheio da graça do Senhor, com a força de Deus, não possa suportar. Então, amados, diante dessas lições preciosas, devemos tirar lições para os nossos corações. Enfrentamos um período de turbulência, um período muito difícil na humanidade. Estamos vivendo esse momento. Temos que entender esse momento e temos que enfrentar com perseverança, como igreja, como povo de Deus, como crentes, esse momento. Não esmorecer, não se entregar à tristeza. Não é porque estamos apenas ausentes da igreja que isso é o grande sofrimento. Há muito mais do que isso. Temos que ter a paciência de aguardar o tempo de ajuntamento que vai acontecer. Mas há muito mais coisas que nós temos que estar preparados para enfrentar. As lutas, os desafios de um mundo hostil ao Evangelho, hostil ao nome do Senhor. Temos que estar preparados a dar testemunho da nossa fé a uma sociedade alienada de Deus, que se revolta contra Deus, que pode se voltar contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Temos que estar prontos também a sermos firmes, a não desanimarmos, não cedermos aqui a falsas doutrinas, a falsas mensagens. Temos paz no nosso coração e alento e confiança nas promessas de Deus, como servos de Deus do passado, que superaram grandes desafios. Vamos enfrentar esse desafio do nosso tempo também, porque não há nada que não seja intransponível. Nós vamos vencer juntos, vamos superar juntos para a glória de Deus. E vamos alcançar vitórias, irmão. Creia nisso. Pela graça do bom Deus, a vitória está no Senhor. Está em Jesus Cristo, nosso Salvador, que nos dá força, capacidade, sabedoria, fidelidade, firmeza no Senhor, porque não há nada impossível para o povo de Deus. Nós vamos enfrentar sim, e pela graça de Deus vamos alcançar as vitórias para a glória do Senhor Jesus Cristo. E aprendendo dessa lição, que nós vamos suportar, e temos que suportar as grandes provações. Vamos suportar, seja forte, seja firme, levante a cabeça, glorifique o Senhor, ore ao Senhor, cante louvores ao Senhor, leia a palavra do Senhor, encoraje um ao outro, ligue para o seu irmão, dê uma palavra de alento, de encorajamento, de paz, né? Para suportar e vencermos tudo o que nós estamos passando agora, o que ainda haveremos de passar. E suportar com fé, suportar com ânimo no Senhor Jesus Cristo, glorificando o Senhor da mesma maneira. Não é se escondendo aí, não, se escondendo das pessoas, não querendo falar com as pessoas, não, buscando os irmãos, conversando com a liderança, conversando com os outros irmãos, glorificando o Senhor. Vamos, irmão, vamos reagir, vamos reagir. Não vou ficar no canto aí esperando que alguém vai me buscar, que alguém vai ligar para mim, que alguém... Não, levante, reaja, em nome de Jesus, faça a sua parte, contribua. Vamos mudar esse comportamento. É assim que se comportam os homens de Deus, os homens da fé, as mulheres cheias de fé e esperança no Senhor, no Senhor. Portanto, amados, aí entramos no capítulo 12 para aplicar tudo isso, porque o próprio autor sagrado, ele aplica tudo esses ensinos do passado para a igreja. Quando ele fala assim, ó, no capítulo 12, versículo 1, ele diz assim, ó, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Ele falava isso naquela geração, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus.
Ele é nossa referência. Olhe e aprenda com Jesus, com o exemplo de Jesus. Aí o 3 ele fala: considerai atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, que foi Jesus, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Porque ele está falando com eles, né? Porque eles estavam tudo desmaiando lá, esmorecendo, desanimando, deixando de congregar. O capítulo 10 fala, deixando de congregar. Estava tudo esmorecendo. Ele fala assim: olhe para Jesus, aprenda com Jesus, aprenda com os exemplos do passado. E corra com perseverança a carreira que nos está proposta. A aplicação é para nós, né? Devemos então seguir o exemplo dos nossos pais, deixar todo o embaraço da vida, viu? Todo embaraço, as coisas desse mundo, né? Os vícios, os hábitos, os hobbies, algumas coisas que a gente faz aí, que a gente tem que ficar atrapalhando nossa vida espiritual, né? Coloque Deus em primeiro lugar, busque o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida, a sua glória, a vontade de Deus, a igreja, as coisas do Senhor. Dê tempo às coisas espirituais. Dê prioridade na tua vida às coisas do reino de Deus, as coisas espirituais, o culto ao Senhor. Não é porque nós não estamos indo ao templo juntos que deixamos de adorar, de servir, de trabalhar para o Senhor, de separar o domingo para a sua glória, seu louvor e adoração. Né? O que está acontecendo conosco? Porque estamos todos confinados, nossos hábitos mudaram? Não podemos deixar que a nossa vida espiritual seja afetada, abalada. Não, em nome de Jesus, temos que ser firmes, deixar esses embaraços da vida aí, que estão entristecendo, esmorecendo os irmãos. Para com isso. E deixa o pecado. Deixa o pecado, tá? É o pecado da luxúria, é o pecado do egoísmo, o pecado da ganância, viu? Deixa o pecado também, né, dos pensamentos levianos. Cuidado! Deixa o pecado. Limpa a sua vida, santifique teu coração, santifica a tua mente, sua casa, seu lar. Santifica aquilo que você faz, seu trabalho. Santifica tudo e olhe para Jesus firmemente. Né? Atente para Jesus. Sirva Jesus, ame Jesus e se disponha a servir e buscá-lo. E assim com perseverança vamos correr junto a carreira, a jornada, a caminhada que está proposta para nós. Com fé, com perseverança, com firmeza, com alegria, confiando nas promessas eternas. E vamos passar tudo isso, os grandes desafios, e obter grandes conquistas, e suportar as dificuldades e as provações da vida. Vamos sim, pela fé no nosso Deus e no nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, Senhor da nossa vida. Que Deus te abençoe, meu amado. Que Deus restaure o teu coração. Que Deus fortaleça a tua fé. Que Deus dê ânimo, coragem, firmeza ao teu coração e esperança. E um louvor contínuo na tua alma. E um sentimento de gratidão contínuo no teu coração. Vai com fé, meu irmão. Vai firme. Siga adiante. Amanhã, segunda-feira, vai trabalhar, se precisar trabalhar, mas vai com confiança, firmeza e gratidão no Senhor. Siga adiante. Não abaixe a cabeça. Não se renda. Nós somos mais do que vencedores. Nós somos muito mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Vamos andar pela fé também. Vamos viver pela fé. Vamos vencer pela fé. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe sua casa e seu coração. Oremos ao Senhor. Querido Deus e Pai Celestial, louvado seja o teu santo, maravilhoso nome. Que o Senhor abençoe a tua igreja, Senhor, nesses dias difíceis. Dias turbulentos, ó Pai, dias de provação. Que o Senhor, Deus, fortaleça a fé do povo de Deus, ó Pai. Uma esperança viva no Senhor. Ó Deus, e a capacitação do Espírito do Senhor, dando ânimo, dando coragem, dando firmeza ao coração do servo do Senhor. Tenha misericórdia de nós. Sustenta a tua igreja nesses dias maus, ó Pai amado, para que possamos vencer todos os desafios que temos pela frente, suportar as provações, ó Pai, e alcançar no Senhor Jesus conquistas grandiosas, gloriosas para a glória do teu santo nome. Perdoa nossos pecados, ó Pai, nós oramos assim agradecidos em nome de Jesus. Amém. Recebei a bênção, amados. E agora, amados, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que o amor eterno de Deus, nosso Pai, e que a consolação, força e poder do Espírito Santo do Senhor esteja sobre a sua amada igreja espalhada pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém, Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Tenha uma ótima semana na presença do Senhor. Um grande abraço. Fiquem com Deus.